Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo, está começando na tela da Super ITV, canal 20 da TV a cabo, mais uma edição do programa Esporte Debate. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga. Hoje vamos repercutir mais uma rodada que se iniciou na noite de ontem do Campeonato Brasileiro, com vitória do Cruzeiro para cima do São Paulo e o empate do Atlético contra a equipe do CSA na estreia do técnico Wagner Mancini no comando da equipe alvinegra. Que está começando, vamos começar falando do Cruzeiro, que venceu a equipe do São Paulo, e está aqui do meu lado uma figurinha mais do que carimbada aqui no estúdio da Super ITV, em especial do programa Esporte Debate. Falo, claro, dele, o Igor Nunes, do canal do YouTube Futebol Falei, que está aqui para poder comentar essa rodada do Campeonato Brasileiro, especialmente, claro, os jogos das equipes mineiras. Igor, obrigado mais uma vez pela presença e seu destaque inicial. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. O destaque é o protagonismo do Thiago Neves, né? Em dar mais uma vitória para o Cruzeiro, fazendo com que a equipe celeste respire ali na luta contra o rebaixamento. Tá aí o Igor que já falou, já deu a letra. Vamos começar falando do Cruzeiro, né? Que venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 1-0. Thiago Neves apareceu, decidiu mais uma vez e deu a vitória à equipe celeste diante do tricolor do Morumbi. Igor, a palavra é sua. Bom, um grande desempenho da equipe celeste, né? Como o Cruzeiro já vinha fazendo alguns bons jogos, mas faltava a bola entrar. Faltava a equipe concretizar os 3 pontos. Teve próximo disso na última rodada, sofreu com o gol de empate da Chapecoense no último lance da partida. E o que se viu ontem foi o Cruzeiro, após estar vencendo nos minutos finais, sofrer com essa dúvida. Nossa, será que vamos tomar o empate de novo? Aquela apreensão toda. Aconteceu o filme contra a Chapecoense. Exatamente, o torcedor estava apreensivo naquela coisa toda, mas no final deu tudo certo. O Cruzeiro, com um bom volume de jogo, conseguiu anular o São Paulo. Eu confesso que o São Paulo ficou devendo um pouco de futebol ontem no Mineirão. Eu esperava um pouco mais de agressividade do tricolor paulista, um pouco mais de chegada do São Paulo, mas o São Paulo aceitou muito o jogo do Cruzeiro. Não pela tradição, as camisas dos dois times são pesadas, tem história, mas pela atual situação da tabela, esperava-se que o São Paulo jogasse mais no Mineirão. Não se viu isso, o Fábio praticamente quase não apareceu. Só um chute do Pato no finalzinho do primeiro tempo, onde o Fábio mais uma vez bateu roupa. Já tá ficando já corriqueiro o Fábio batendo roupa em alguns lances. Custou caro justamente esse empate contra a Chapecoense na rodada passada, que ele bateu roupa e o Camilo empatou a partida. Ontem a zaga abafou nesse mesmo chute do Pato que estamos falando. No segundo tempo, o Cruzeiro continuou em cima no começo da partida do segundo tempo, as suas investidas no ataque. Thiago Neves foi o principal atacante do Cruzeiro em diversas finalizações, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E até que numa bola que o Marquinhos Gabriel recebeu pelo lado direito, ele girou e cruzou o Thiago Neves de cabeça, fez o gol da vitória celeste. E daí em diante, o que se viu foi o Cruzeiro segurando o resultado. Foi para trás, trancou a casa e jogou a chave fora. Sim. E só esperou o apito final do árbitro. Nas alterações do Abel Braga, você pode perceber que ele colocou o time para poder segurar o placar. E o Cruzeiro, depois de 8 jogos, conseguiu fazer 3 pontos na tabela de classificação. E justamente sobre essa postura que o Igor acabou de citar, quero saber de você, Abel Braga, técnico celeste. Aqui é fato, né? Você pensou para poder recuar muito o time do Cruzeiro, especialmente no final da segunda etapa. Cruzeiro que chamou muito a equipe do São Paulo para o seu campo de defesa, mas como você mesmo bem disse, né? O São Paulo que não encontrou mecanismos ofensivos para poder furar a retranca, o bloqueio armado pela equipe cruzeirense. Abel Braga, no Esporte Debate. Mas é o seguinte, eu acertei, né? Porque eu fechei e ganhei. Eu sei que se eu não ganho, eu vou tomar porrada, né? Mas você viu o que ele fez? Ele botou logo o menino, daqui a pouco botou o Lisieiro, daqui a pouco tirou o primeiro volante e ficou como ficou lá no Rio de Janeiro, no primeiro jogo do campeonato. Eu estava no Flamengo contra o Cruzeiro, com o Dedé jogando lá de atacante, né? E aqui estava lá o Arboleda e mete bola lá para cima. Cara, o Ariel é um cara que cadencia o jogo, tem uma primeira bola muito boa, sabe tranquilizar, sabe se posicionar. E o David
chegou um determinado momento que o São Paulo joga com 4, 5 jogadores do lado da bola. Então, isso foi treinado, nós pedimos para que o jogador do lado oposto viesse para dentro, tipo assim, ó, bagunça. Não podemos perder o meio campo, porque eles tocam. Se tiver com um a mais, vai ser problema. E depois do amarelo, eu fiquei preocupado, né? Fiquei preocupado, porque ele estava num momento muito bom, um amarelo por reclamação. Mas chamei o Thiago, se você reparar ali do lado, que ele veio beber água, o jogo estava parado. Eu falei, o David já não está vindo muito para dentro. Segura ali a onda, faltam 15. Aí o Thiago falou, seguro. Então vou botar um cara mais rápido, porque o Lisieiro deu uma velocidade muito grande, maior do que o Hernandes. E o Jadson é um jogador muito rápido. Aí depois daquele negócio, né, vou rezar para terminar assim, mas não vou mexer, vou fechar. E não sofremos, né? Eles tiveram a bola. Mas qual a chance de gol? Né? O negócio é que nós também corremos tanto que não conseguimos mais segurar a bola na frente. Tá aí o Abel Braga, né, que fez questão de ressaltar, né, aquilo que muitas pessoas iriam falar após a partida, caso o São Paulo tivesse feito o gol de empate, ou até mesmo da virada, né, que, pô, recuou o time demais, sim. Então ele mesmo falou, ia apanhar demais de vocês, mas o fato é que o Cruzeiro também contou, como você mesmo bem disse, né, Igor? Eu também fiz questão de frisar. O São Paulo praticamente foi uma equipe inoperante no primeiro tempo e também na segunda etapa. Teve essa chance com o Pato, né, que o Fábio... A jogada só foi perigosa porque o Fábio bateu roupa, exatamente, né? Mas não teve ninguém ali para poder pegar o rebote, mas o fato é que o Cruzeiro conseguiu uma importante vitória, precisava mais do que nunca desses 3 pontos. Talvez um cenário não muito imaginável, né? Ganhar do São Paulo, que tradicionalmente é uma asa negra do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Me recordo aqui de pouquíssimas partidas, desde pelo menos os pontos corridos, onde o Cruzeiro conseguiu vencer o tricolor do Morumbi, mas ontem fez o dever de casa, fez o papel que tinha que ser feito, e o Cruzeiro que respira um pouco mais aliviado. Não fora da zona de rebaixamento, mas sim na luta contra o descenso para a Série B de 2020. Ô Igor, na coletiva o Abel Braga fez questão de elogiar o garoto Ederson, oriundo das categorias de base da equipe do Cruzeiro, que até ganhou algumas oportunidades no ano passado, né, depois da conquista da Copa do Brasil, entrou em algumas partidas. O Mano não utilizou nesta temporada, mas com o Rogério Ceni, com o Abel Braga, o cenário é diferente e o garoto tem aparecido e bem. Sim, sem dúvida nenhuma. Só que ele teve o pecado de tirá-lo no intervalo e colocar o Jadson, que aí ele foi trazer o time um pouco mais para trás, depois colocando o Ariel Cabral também, mas o Ederson vem aparecendo bem, vem tendo sequência, tendo oportunidades, já vinha tendo essas oportunidades com o Rogério Ceni, e o Abel vem mantendo o jogador, pegando confiança, tomando conta ali ao lado do Henrique, do meio campo. O que é importante salientar também é o ânimo que essa vitória pode dar para o elenco, para o time, para a sequência da temporada, porque o time precisava dessa vitória, a torcida precisava dessa vitória, porque traz ânimo, traz mais vontade para poder dar sequência, porque foi só uma vitória, a batalha continua, tem mais 12 jogos ainda pela frente, igual o Thiago Neves fez questão de salientar, ninguém ganhou nada ainda, foi só um passo que foi dado rumo à permanência na Série A, e mais uma parada torta aí, vem no final de semana, que é o Corinthians, que também vem capengando no campeonato, Carille lá também balançando, correndo risco de cair. Sim. Caso não vença o Cruzeiro no final de semana, muitos dizem lá que o Carille pode cair no comando do Corinthians. Então, o Cruzeiro tem que voltar a concentrar, torcedor, abraçar o time como vem abraçando, para dar sequência na competição. Realmente, né? O Corinthians que ontem escapou praticamente nos últimos minutos Sim. de uma derrota de virada. Como sempre o VAR, né? O VAR apareceu forcinha. mais uma vez e acabou complicando os planos da equipe do Goiás, né? O Gustavo fez o gol do empate da equipe corintiana. Na verdade, o Ederson foi substituído durante o segundo tempo, sim, né? Não sim. No intervalo, mas realmente é um jogador muito interessante, que tem ganhado forma, tem ganhado corpo e tem ajudado muito
a equipe do Cruzeiro, especialmente neste momento muito complicado. E o curioso, né, que o Mano Menezes sempre fez questão de ressaltar durante a parte final da passagem dele no Cruzeiro, sobre a falta no elenco que o Cruzeiro sentia de um jogador que pudesse fazer esse trabalho de área a área, né, o famoso box to box, de você ir até a área ofensiva, atacar, mas também ajudar principalmente no momento defensivo. E o Ederson tem feito isso de uma forma assim exemplar e talvez nos últimos 10, 15 jogos é o principal jogador do Cruzeiro, né? Ainda mais nessa fase complicada. Sem dúvida, ele já vinha tendo bom destaque na equipe sub-20 do Cruzeiro, inclusive num confronto lá contra o Flamengo, lá fez belos gols. Golaço, lá, né? Sim, lá na categoria de base lá, e ele veio ganhando esse destaque, veio ganhando essas oportunidades, como eu disse, com o Rogério Ceni, e agora essa sequência com o Abel Braga. Engraçado que o Mano precisava desse jogador, reclamava, Curioso, tinha um né? jogador lá, debaixo dos seus olhos, e não usava o jogador. E outros treinadores vieram e deram essa oportunidade e apostaram no garoto, e o garoto vem dando resultado. Só reforça, né, aquela tese que é muito falada, principalmente da imprensa de São Paulo e também aqui em Minas Gerais, que o Mano Menezes não gosta, de fato, de trabalhar com jogadores das categorias de base, tanto é que praticamente ele não lançou ninguém da base do Cruzeiro. Sim. Nesses últimos 3 anos que ele esteve à frente do Clube Celeste. No Palmeiras, idem, mas se bem que o Palmeiras tem uma política de não utilizar jogadores da base, afinal de contas tem um caminhão de dinheiro por trás do seu planejamento e por isso prefere não revelar jovens atletas e sim contratar jogadores renomados, experientes e importantes, né? Como foi o caso, vem sendo o caso nessas últimas 4 temporadas, mas o Ederson tem dado muita disposição nesse meio campo do Cruzeiro, né? Ao lado ali do Henrique. Você falou no nome aí, Thiago Neves. Foi execrado por boa parte da torcida nesses últimos meses, né? Principalmente naquela questão da saída do Rogério Ceni. Ontem, mais uma vez, apareceu. Ele que estava acostumado a aparecer nos momentos decisivos favoráveis, né? Final de Copa do Brasil, final de Mineiro. Ontem ele apareceu na ruim. Sem dúvida. Ele já vinha... ele veio aos microfones na entrevista coletiva no começo da semana, já falando sobre esse protagonismo que ele tem no Cruzeiro. Ele bateu no peito e falou: eu tenho que aparecer mais, Sim. Eu sei que da minha responsabilidade aqui, sei que sou decisivo, já fui decisivo em algumas oportunidades, preciso mostrar mais trabalho, e parece que ele assumiu isso ainda mais. O que ele disse aos microfones, ele executou dentro do campo. A maioria das finalizações foram dele, ele chamou a responsabilidade para si, aquele, né, dá em mim aqui que deixa comigo. E realmente o Thiago Neves mostrou que é o jogador decisivo do Cruzeiro, e ele fez lembrar aquele Thiago Neves de 2017, né, principalmente naquela campanha da Copa do Brasil, onde ele foi decisivo, e realmente ele saiu aplaudido de campo ontem, tendo seu nome gritado pelas arquibancadas. Com certeza, o Thiago Neves aparecendo, né, fazendo o que deve ser feito, né? E um outro jogador que apareceu no gol marcado pelo Cruzeiro foi o Marquinhos Gabriel, né? Sim. Sendo também muito criticado, né? Realmente, e com razão, porque não vinha apresentando nada de diferente, sempre entrava e não fazia absolutamente nada. Modo de dizer, não, ele não estava fazendo nada, só fez gol nessa temporada jogando no Campeonato Mineiro. E o Marquinhos Gabriel, que ontem apareceu e foi importantíssimo com a assistência que ele deu para o Thiago Neves. Agora, me decepcionou muito a atuação do São Paulo. Sim. São Paulo, eu esperava mais do São Paulo. Lógico que a gente está aqui para analisar o Cruzeiro, no caso, né? Mas o São Paulo me decepcionou bastante. Eu esperava mais. O São Paulo ofereceu muito pouco. Foi um jogo até fácil. Isso, o Cruzeiro não teve trabalho, a não ser essa bola do Alexandre Pato no final do primeiro tempo. Um chute do lateral Reinaldo para fora, já no final do jogo, mas o Fábio não foi incomodado. Mas também o treinador Fernando Diniz está começando o seu trabalho agora no São Paulo, está adotando o seu método lá de posse de bola, sair jogando. Isso é muito complicado, tem hora que funciona, tem hora que não, isso depende das peças que você tem. O Atlético Paranaense também usa isso muito com o Thiago Nunes lá. É uma coisa complicada, inclusive teve um lance lá que o Thiago Neves foi apertar a saída de bola, quase que deu um lance bom aí, mas o São Paulo, como eu estava frisando aqui, tem o Hudson no banco, Raniel no banco, um time inoperante igual foi ontem contra o Cruzeiro. É até um desperdício você ter jogadores como o Hudson, que tem um bom passe, né? Uma boa
né, a boa habilidade com a bola no meio campo, e o Raniel, que todos nós conhecemos, que saiu do Cruzeiro e está lá no banco de reservas do São Paulo. E o São Paulo, né, que acompanhando a partida ontem, né, ao lado de amigos, né, e ficou muito clara a sensação de como é um time lento, né? Sim. Nas ações, na troca de passes. O Fernando Diniz é um técnico que muitas pessoas, né, até o comparam com o Jorge Jesus, com o Sampaoli, com o Thiago Nunes. Eles possuem algumas características parecidas no sentido de ter a ideia baseada, a ideia primária de jogo de futebol deles é o ataque. Porém, são formas diferentes até chegar ao gol da equipe do adversário. E o Fernando Diniz, ele utiliza muito a questão da troca de passes, só que de uma forma muito lenta. Isso e inoperante, porque a equipe finaliza muito pouco. Sim, e não gosta do gol, gosta de sair jogando, mas finaliza pouco, incomoda pouco a zaga adversária. Como eu até disse, né? Ontem, pelo menos, mostrou pouquíssimos mecanismos ofensivos para poder conseguir penetrar na zaga do Cruzeiro, né? E o jogo acabou ficando fácil, mas ele ficou sendo difícil, vou corrigir aqui minha frase, pela situação do Cruzeiro, né? Aquela tensão, ai meu Deus, vou sofrer um gol, vou partir para cima, ou se eu partir para cima... Pelo psicológico mais do torcedor cruzeirense do que pelos próprios méritos do São Paulo. Com certeza, o São Paulo com muitas dificuldades para poder criar situações de gol, e o Cruzeiro, que não teve nada a ver com isso, conseguiu a vitória muito importante para as pretensões celestes no Campeonato Brasileiro. Expectativa, próximo jogo, sábado, 7 horas da noite, em Itaquera, contra o Corinthians. Olha, como eu disse agora há pouco, o Corinthians vem meio que derrapando no campeonato, tá naquela dúvida lá, o Carille pendurado lá, não sei não, é algo assim... pro Cruzeiro aproveitar um pouco de instabilidade que a equipe paulista também vem. O Cruzeiro vem dessa vitória de ontem contra o São Paulo, pode ser um estímulo a mais para chegar lá e bagunçar mais o coreto lá do Corinthians. É claro que na situação que o Cruzeiro vive, né, não tem jogo fácil. Vai ganhar, tranquilo. Mas se a gente for pegar os próximos jogos, né, e já contando essa partida de ontem, podemos afirmar que o jogo mais difícil, em tese, era o jogo contra a equipe do São Paulo, até pelas peças de qualidade que o Tricolor tem, porque vai encarar o Corinthians em frangalhos no sábado, depois tem uma semana para poder se recuperar, para poder encarar, receber o Fortaleza em casa, no Mineirão, depois tem o Botafogo fora de casa, o Bahia em casa, Atlético Paranaense fora. Então, se a gente for colocar, só vai ter um compromisso mais difícil contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, onde o Cruzeiro pode até colocar, aqui nós não vamos conseguir ganhar, naquele planejamento de tabela que sempre é feito, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa batalha do Cruzeiro contra o rebaixamento. Voltamos com o segundo bloco do programa Esporte Debate desta quinta-feira e já na tela os lances de CSA 2, Atlético 2, jogo que foi disputado lá no Rei Pelé, e igual o Atlético que ia vencendo, mais um pênalti bobo. E só abrir um parêntese, como o Atlético comete pênalti nesse Brasileirão, né? Algo assim incrível, e acaba desperdiçando pontos importantes, como foi ontem contra o CSA. Sim, já havíamos até falado aqui em outras oportunidades. Antes de gente falar do Atlético, mandar um abraço lá pro meu amigo Juarez, lá do Mototáxi, atleticano, preocupado aí com o Galo. Gente boa. Preocupado com o Galo aí, se aproximando aí na zona de rebaixamento. Calma, Juarez, vamos esperar aí o campeonato da sequência. Mas falando sobre o Atlético, mais uma vez, um pênalti bobo cometido aí pela defesa atleticana, nessa sequência aí de pênaltis bizarros que o Atlético vem cometendo. Já falávamos aqui em outras oportunidades. O Atlético teve até posse de bola, mais que o CSA e tudo mais, mas as falhas do Atlético que ocasionaram o Atlético perder e deixar 2 pontos em Maceió ontem. Falhas individuais, igual na saída de bola do primeiro gol, o Fábio Santos foi sair e entregou ali a bola. Entregou o ouro, né? Entregou o ouro. Não sai uma bola daquela, a saída da defesa, com a defesa saindo totalmente para poder armar o ataque. Você perde uma bola daquela, você pega o adversário de frente com a defesa totalmente desmontada. Ali isso é erro primário. Isso é coisa de amador, isso que o Fábio Santos fez. Então o CSA naquela oportunidade abriu o marcador e o Atlético conseguiu até virar o jogo, mesmo com um homem a menos após a expulsão do Vina. O Atlético, infantil também? Sim, infantil também. Ele já havia sofrido a falta, não precisava dar aquele tapa para trás no jogador. Uma expulsão. O Atlético vem cometendo erros bobos, infantis, há muito tempo. E
E esse erro do Guga cometer esse pênalti no final, o Atlético vencendo a partida, era só segurar ali para poder conseguir essa vitória que há muito tempo não vem. O Atlético cometeu esse pecado aí e deixou 2 pontos para trás em Maceió. Realmente, né, o Atlético que desperdiçou a oportunidade de poder conquistar uma vitória importantíssima contra a equipe do CSA, né? O CSA que é um time que vem evoluindo a cada partida, a cada rodada, tem demonstrado um desempenho muito interessante, especialmente nos jogos em casa. Fora de casa destoa muito, principalmente quando encontra pela frente equipes, as equipes poderosas, né, como foi o caso contra o Palmeiras. Não enfrentou o Grêmio ainda no Sul, mas pegou a equipe do Flamengo. Na verdade, vendeu o mando de campo para a equipe do Flamengo no primeiro turno, mas tem feito bons jogos, né, igualando na raça, na vontade e com uma certa técnica vem conseguindo fazer um bom papel no Brasileirão, especialmente neste retorno, né? Chegou a sair da zona de rebaixamento, mas já voltou. Mas sobre o Atlético, né, interessante o Wagner Mancini, que adotou um esquema não muito parecido com aquele adotado pelo Rodrigo Santana, né, aquela questão da linha de 5 atrás, porque o Hever fez a função, né, do 1 ali entre as linhas, né, entre a linha de defesa e a linha do meio de campo. Não funcionou muito bem, especialmente na primeira etapa. O Atlético teve uma saída de bola com pouca qualidade, muito lenta, e o Hever que não conseguiu combater e servir como uma espécie de escudo para a proteção da zaga. Na segunda etapa, o Atlético voltou num esquema diferente, né, no 4-2-3-1. O Hever se movimentou bem, apareceu para poder fazer o gol. É verdade que contou com a sorte, mas o Galo, que no finalzinho, né, o Guga cometeu um pênalti muito bobo, e pênalti bobo com o VAR é praticamente pedir para poder sofrer um pênalti na partida, e o Atlético que desperdiçou a oportunidade de vencer a equipe do CSA e respirar um pouquinho mais aliviada, especialmente pensando nessa luta contra o rebaixamento, que não é uma luta tão direta assim, como é o caso do CSA, como é o caso do Cruzeiro, mas o Galo que quer o quanto antes sair dessa situação incômoda para poder ter um pouquinho mais de paz no Brasileirão. Igor, o Atlético agora que tem o Santos em casa, né? 4 horas da tarde, domingo na Independência. O Santos que ainda vai jogar nesta rodada hoje, recebe a equipe do Ceará. Mas como é que você avalia, né? Vai ser a segunda partida apenas do Wagner Mancini à frente do Galo. Sim, o Atlético tem esse jogo duríssimo agora contra o Santos. E se falarmos, né, contando ainda com esse jogo do CSA, essa sequência ruim que o Atlético vem tendo no campeonato, o que a gente pode salvar de destaque no Atlético é o Natan, que não jogou ontem, que o único que pode se salvar, que vem sendo destaque em algumas partidas aí, gol contra o Palmeiras, gol contra o Flamengo, ambos fora de casa, mas não pôde atuar ontem, no meio dessa trauma toda do Atlético aí. O Natan é o único que a gente pode falar que pode salvar. Agora essa galera aí, Maicon Bolt... Nem deu tão mal assim, não, mas pelo histórico, né? Histórico, Maicon Bolt... É complicado. O Wagner Mancini também entrou já de cara na primeira partida ontem, já mudando a equipe, da mesma forma que o Rodrigo Santana vinha, trocando 6 por meia dúzia. Você tira o de Santo, coloca o Ricardo Oliveira. Você não tem aquela alteração tática ofensiva, podemos dizer assim, algo para poder modificar o jogo. Sim. Não trocar apenas peças, mas tentar mudar a história do jogo, mudar as alternativas da partida. Então a gente espera que com a sequência agora dos jogos, o Atlético terá todos quase terão uma semana cheia na próxima semana. Apenas o Grêmio e o Flamengo vai estar envolvido em jogos da Libertadores, mas teremos semana cheia de trabalho a partir da próxima semana, e o Mancini vai ter oportunidade de conhecer mais o seu elenco, treinar mais o seu time da maneira e da filosofia que ele quer implementar na equipe do Atlético. Com certeza, né? O Galo que desperdiçou a chance de poder ter conquistado a vitória diante da equipe do CSA. Wagner Mancini, na sua opinião, é até dezembro, tchau, ou pode permanecer? Não. Dependendo dos resultados. Eu não acredito que o Wagner Mancini permaneça para o ano que vem. Inclusive, a gente ouve dizer aí nos bastidores que o Atlético pensa no Fábio Carille para 2020. Ele balança lá no Corinthians, e alguns noticiários aí de bastidores eu ouvi falar que o Atlético tem até proposta, pode até fazer proposta caso o Carille caia no Corinthians. É desejo da diretoria ou parte dela
de ter o Fábio Carille para 2020 no comando do Atlético. Acho que é pelo fato que ele não vive uma boa situação, né? Sim. Internamente com os Sim, jogadores. tem problemas e com a diretoria do Corinthians também lá, então isso pode ocasionar numa saída do Carille e quem sabe ele aparecer na cidade do Galo. Com certeza. Tá aí, recado dado. Igor, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Tá de volta segunda-feira Sim. ou só na outra? Estamos aí, segunda-feira. Tamo junto, Igor. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e eu volto amanhã com muito mais informação, análise e, claro, debate aqui no Esporte Debate da Super ITV, canal 20 da TV a cabo. Um grande abraço.